muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Este cumprimento é extensivo àqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom contar com a participação de vocês nesse culto ao Senhor. Quero, nesse momento inicial do culto, fazer algumas comunicações, lembrar especialmente as atividades que temos ao longo da semana. Quero lembrar nosso encontro diário na TV Tribuna, canal 4, às 5:45 da manhã, com o programa Logo de Manhã. São 5 minutos de meditação, estamos estudando o livro dos Provérbios e podemos estar juntos dessa forma. Queremos lembrar que esta semana, já nos aproximando do final do mês, teremos culto matutino, quarta-feira, última quarta-feira do mês de agosto. Estaremos juntos a partir das 6 horas da manhã para orar uns pelos outros, uns com os outros e para meditar juntos. Todos estão convidados, ou melhor, convocados para começarmos o dia orando ao Senhor. Após o culto de oração, o culto matutino, nós temos às 7 horas, nosso café da manhã. É sempre uma maneira maravilhosa de começar o dia. Portanto, eu os aguardo na próxima quarta-feira, às 6 da manhã. À tarde, a MCA tem uma programação especial com uma palestra sobre responsabilidade social na Igreja Cristã Contemporânea, com a irmã Alice Ladeia, e as mulheres estão, portanto, convidadas para esta atividade. Nós teremos então, no restante do final de semana, outras programações especiais. Na quarta à noite, nosso culto normal de oração. No sábado, um encontro, um passeio para a terceira idade, ali no Parque da Jaqueira, às 14 horas, e os irmãos devem fazer sua inscrição para esta atividade, para esta programação. O programa está muito rico, muito interessante, e esperamos que todos aqueles que estão da terceira idade aproveitem essa oportunidade para esta atividade promovida pelo Ministério de Família de nossa igreja. Queremos lembrar também que o próximo domingo é o último domingo do mês de agosto e algumas atividades especiais a nos aguardar. Uma delas é o Bazar Missionário do Grupo Produtivo, que acontecerá logo após o culto matinal. Mas também o próximo domingo, 30 de agosto, já como tradição em nossa igreja, teremos um culto cívico, quando juntos oraremos por nossa pátria, pensaremos na nossa nação e teremos então um culto muito especial. Mais uma vez temos a participação confirmada das Forças Armadas, auxiliares, de diversas autoridades civis e uma programação muito bonita prevista para o próximo domingo à noite. Excepcionalmente, este ano a programação começará mais cedo. Às 5:30 da tarde, nós teremos um momento especial com a inauguração de um monumento ao patriotismo brasileiro e esse monumento, que traz um mastro, também terá o hasteamento do pavilhão nacional. Essa programação será às 5:30, de 5:30 às 6. Às 19 horas, às 7 horas da noite, aí sim nós teremos a programação do nosso culto cívico, com a participação da banda do Comando Militar do Nordeste e também de diversas representações da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Bem, essa é a programação do próximo domingo, dia 30 de agosto. Também estamos nos aproximando do início de setembro, e setembro começa já no primeiro final de semana com uma programação especial em nossa igreja, quando receberemos o Encontro Evangélico de Obreiros para Surdos, uma programação voltada para este público, mas que toda a igreja pode se envolver, pode participar, pode cooperar para que recebamos bem a este encontro, até como um ensaio. Em 2016, nossa igreja sediará o Encontro Nacional de Obreiros para Surdos. Então, temos que fazer bonito dessa vez, já como preparação também para o próximo ano.
Segundo semestre é também ocasião de diversas programações especiais. Eu quero chamar a atenção mais uma vez para o encontro anual de casais que acontecerá no mês de outubro. E os irmãos já devem providenciar suas inscrições, aqueles que não o fizeram, porque nós não temos muitas vagas disponíveis e os irmãos devem procurar os irmãos Moisés e Luciene ainda hoje para providenciarem a sua inscrição para esta atividade prevista para o mês de outubro. Também acontecerá o acampamento do grupo Somos Um, e as inscrições também devem ser feitas o mais rápido possível, e naturalmente algumas outras programações previstas para os próximos meses. Nós queremos então pedir a todos que estejam atentos para os avisos constantes em nosso boletim, há várias informações sobre as diversas atividades da igreja, para que você possa tomar parte. Entre as atividades estão os grupos familiares. E nosso desejo é que todos vocês, sem exceção, participem dos grupos familiares. É muito interessante porque no momento que você toma parte de um grupo familiar, você já tem imediatamente uma família estendida. E tanto nas circunstâncias de alegria e celebração, quanto em momentos eventuais de dificuldade, você já tem alguém a quem recorrer, alguém bem próximo a você. A experiência vivida pelos irmãos que têm participado dos grupos familiares tem sido uma experiência muito rica e muito agradável. Por isso, procure nossos ministros de família, pastor Apolônio, professora Cássia, que atuam nessa área, coordenando o trabalho com grupos familiares. Identifique um GF próximo à sua casa, para que você possa participar e se envolver. Eu estou certo de que a experiência será muito positiva e muito agradável. Feitas estas comunicações, eu os convido a nos prepararmos juntos para cultuar ao Senhor ao som do prelúdio, quando oraremos silenciosamente. Amor, mas em meio à solidão
Senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus, que aprendi a depender do amor de Deus. Peço que a congregação se coloque em pé para o introito bíblico. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Leamos. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Amém. Venha o canto me inspirar. Cantemos o hino 17 do Inário para o Culto Cristão. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por tudo aquilo que já nos deste no dia de hoje. Estamos aqui, cada um, tenho certeza, com o único pensamento de te fazer esse culto em agradecimento à tua misericórdia, teu amor, a tua bondade para conosco. Recebe, ó nosso Deus, cada momento, cada louvor, cada oração, tudo que vai ser feito neste culto, porque essa é a nossa oração, porque oramos no nome de Jesus. Amém.
Maravilhoso poder meditar a partir de um hino tão belo, pensando nesse Deus único, todo-poderoso, santo, digno de louvor e de adoração. Nos avisos mencionados, faltou citar que na próxima terça-feira, última terça-feira do mês de agosto, temos motoculto. Toda última terça-feira do mês, nós temos na quadra um culto especial com a participação dos motociclistas. Naturalmente, se você é motociclista, está convocado. Se você não é, mas deseja participar dessa programação, uma bela programação diferente, através da qual muitas vidas têm sido alcançadas e a mensagem tem sido transmitida. E esse lindo ministério coordenado pelos irmãos Moisés e Cristina Sobral tem alcançado muitas vidas, tem se estendido para além de nossa igreja, mesmo do nosso estado, e nós louvamos a Deus por sua vida. E na próxima terça-feira, então, acontece mais uma edição do Motoculto. Gostaria de, nesse momento, identificar algumas pessoas que nos visitam. Eu começaria por mencionar a presença entre nós do pastor Silvio, capelão da Polícia Militar de Pernambuco. Uma alegria tê-lo mais uma vez conosco. Está acompanhado de sua família. Gostaria de saber se a família está presente. Ficasse de pé também. Creio que sua esposa está ali. Seja bem-vinda também. Uma satisfação recebê-la conosco. Obrigado. Temos também a alegria de ter conosco o casal Ivanildo Chagas e Maria José. Queria que eles ficassem de pé. Eles são os pais do nosso pregador de hoje. Eu apresentarei o pregador no outro momento, mas quero desde já dar as boas-vindas a esse casal de servos de Deus que nos alegra com sua presença nesta noite. Temos também a alegria de receber hoje a irmã Isolda Cunha. Queria que a irmã Isolda ficasse de pé, está ali. A irmã Isolda já é conhecida de muitos irmãos, sobrinha da irmã Neide Abreu, é membro ali da Igreja Batista Central em São Luís, pastor Irailton, a quem manda um abraço. Está conosco nesta noite, participará deste culto também logo mais, mas damos as boas-vindas à irmã Isolda, dizemos de nossa alegria em recebê-la nesta noite. Certamente há outros visitantes cujos nomes eu não tenho aqui comigo. Eu pediria, por gentileza, aos demais visitantes que se colocassem de pé, onde estiverem. Coloquem-se de pé para que nós possamos vê-los, identificá-los. Temos muitas pessoas presentes, que coisa boa, que bom recebê-los. Permaneçam de pé um pouquinho, vocês vão ser cumprimentados por alguém da igreja que está próximo a você aí, e é uma forma de estender nosso cumprimento até cada um de vocês. Vão receber também um cartão, o cartão lhes será entregue pela equipe de recepção de nossa igreja. Esse cartão você vai levar consigo como uma recordação do encontro de hoje. Há inclusive no cartão informações sobre a igreja e sobre as atividades da igreja, mas na parte destacável do cartão você vai ver que há um espaço onde você pode colocar os seus dados pessoais. Essa parte é para ficar conosco. Então, se for possível, preencha esse cartão com os seus dados, entregue-nos após o culto, e isso tornará possível a manutenção do nosso contato com vocês. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe no decorrer deste culto. E agora damos prosseguimento a este momento de culto com o momento de oração.
Desde o início nós já agradecemos pelos visitantes, por aqueles que assistem ao culto através da rádio, através da internet. Mas nós devemos também lembrar de orar por algumas atividades. Nós teremos no domingo próximo culto cívico, onde muitos militares têm a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus juntos, momentos que eles, em alguns outros momentos, eles não têm essa oportunidade de alcançar tanta gente. Então peço que a igreja ore pelo culto cívico, ore pelos militares que estarão presentes aqui, para que estejam acessíveis à palavra de Deus. E eu sei que oramos pelo nosso país, pelas autoridades do nosso país, até porque é uma recomendação bíblica. Devemos orar pelo nosso país. O mês de setembro é um mês que a gente se empolga mais pelo civismo, mas ore pelo nosso país, é importante. Devemos também orar pelo encontro evangélico de obreiros para surdos. Nós teremos a oportunidade de falar para essas pessoas que trabalham, servem ao Senhor na área da surdez. Então ore por esse encontro. Além, devemos orar pelo pastor Guimarães, pastor Oliveira Araújo, pelo pastor Sidney Leite, alguns irmãos nossos que não vêm à igreja, devemos orar por ele, pelos seus familiares, é o caso da irmã Edinha Melo, Gedida Paranaguá, Lígia Fontes, Marinha Cavalcante, Miriam Ramalho, Vânia Spakov, Dolores Rabelo, Juvenal da Paz, Cláudio Lísias, a irmã Jandira, os irmãos Elvira e Eduardo da Paixão. Devemos orar por esses irmãos. Por motivos diferentes, eles não podem estar conosco, mas a sua oração faz diferença na vida deles. Então ore por esses irmãos. Devemos orar pelo irmão Clécio Melo. A gente fala o seu Clécio. Ele é o surdo mais idoso aqui da nossa igreja. Ele tem 83 anos. No domingo passado ele sofreu uma queda ao pegar um táxi para ir para casa, e durante a semana soubemos que ele fraturou a bacia. Então devemos orar por ele. Clécio. Devemos orar por Mariana Bechara, Ricardo e Ana Celina, por essa família, por Ivanise, a vizinha de Anne Maris, a filha do irmão Abimael Maris, ela está internada. E devemos orar por Ivete. Ivete é uma adolescente da nossa igreja com sede em Brejão. Amanhã ela será submetida a uma cirurgia no IMIP. Devemos orar por ela, para que tudo ocorra bem. E também pela filha do diácono Ciro Pereira, Rosana. Ela será submetida a uma cirurgia esta semana. Ele falou que é uma cirurgia de risco, devemos orar por ela. E pela família da irmã Edla Correia de Oliveira, uma senhora que foi batizada aqui na nossa igreja em 1940. Ela faleceu no Rio de Janeiro, participava da Igreja Batista do Catete. Devemos orar pela família. Ela era a esposa do já falecido pastor Eliezer Correia de Oliveira. Ela era irmã da irmã Jéssica Show aqui na nossa igreja, tem um vínculo ainda com a nossa igreja. E também pela família de Tayane. Tayane é uma surda que faleceu na quarta-feira. Ela estudava no SUVAG, foi uma morte assim inesperada, problemas cardíacos. Então muitos surdos dessa escola sentiram a morte dela. Devemos orar por eles e pelos familiares de Tayane. E também alguma outra pessoa que você lembre, coloque diante de Deus nesse momento o nome dela, dessa pessoa, para que Deus também contemple na sua visita. Oremos. Pai, nós te agradecemos a oportunidade que temos de falar contigo, colocar diante de ti as nossas petições, mas também a nossa gratidão. Te agradecemos porque nós moramos num país onde podemos falar do teu amor, testemunhar a ti e te cultuar livremente. Enquanto muitos países isso não é possível. Somos gratos a ti. Te pedimos, ó Pai, por cada pessoa
cada autoridade que exerce autoridade nesse país. Tu estejas dirigindo suas vidas, tu estejas cuidando, e que nós, brasileiros, possamos dizer que somos felizes, porque nossa nação teme ao Senhor, serve ao Senhor. Pai, nós pedimos pelo culto de domingo próximo, culto cívico, onde estaremos mais especificamente orando por nosso país, agradecendo por ele, enquanto muitos militares estarão aqui. Tu estejas abençoando a cada um daqueles que virão aqui, também civis que estarão presentes nesse culto, que eles estejam abertos à Tua palavra, acessíveis à Tua mensagem, que tenham suas vidas transformadas. Nós pedimos, ó Pai, pelas pessoas enfermas, as que foram citados seus nomes, aquelas que estamos pensando, Tu estejas visitando a cada uma delas, ó Pai. Estejas, ó Pai, afofando os seus leitos, para que elas suportem esses momentos difíceis de estarem em camas, sejam suas dores reduzidas e sua saúde restaurada. Suas famílias também sejam confortadas com a Tua presença. Pedimos, ó Pai, pelas famílias enlutadas, que Tu estejas consolando a cada amigo, cada irmão, cada familiar. Tu estejas dando o suporte necessário para passar por esse momento de dor, de separação, mas que essa tristeza, essa dor seja substituída pela Tua presença, e que fique a saudade, mas sob Teu acompanhamento. E agora, Pai, pedimos que Tu continues a falar aos nossos corações no decorrer deste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando um momento de grande importância na vida desta igreja, que é o momento de entrega dos dízimos e ofertas. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para, nesse instante, providenciar o recebimento desses dízimos e ofertas. Este momento é de grande importância para a nossa igreja, porque se trata do desenvolvimento dela, do desenvolvimento, do crescimento do reino de Deus. É o momento em que os irmãos voluntariamente fazem suas ofertas e entrega de dízimos, exatamente para que a igreja possa evangelizar e trazer mais vidas para Cristo. Em Provérbio, capítulo 3, versículo 9, 9 e 10, nós lemos o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como és.
sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão Tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim, fiel a mim. Enquanto a irmã
Eliana Ataíde se posiciona para nos levar a Deus em oração de consagração, dízimos e ofertas, nós lemos em Deuteronômio 15:11: pois nunca deixará pobres na terra, pelo que eu te ordeno, livremente abrirá a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor Deus, por este culto de louvor e de adoração a Ti. Abençoa, Senhor Deus, todos os presentes, para que eles possam sentir a Tua presença. Muito obrigada por esses dízimos e ofertas entregues no Teu altar. Tudo isso eu quero Te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé para a leitura da palavra de Deus, que faremos de forma responsiva, como indicado em nosso boletim. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos cantar o hino. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Senhor.
Nosso pregador desta noite será o seminarista Ivanildo Chagas Filho. O irmão Ivanildo, casado com a irmã Túlia, queria que a irmã Túlia ficasse de pé. Eles têm 2 filhos, o Davi, de 8 anos, e o Daniel, de 2 anos. É um casal que está há pouco tempo conosco. Davi está ali, Daniel está no berçário. E podem se sentar. Esse casal, essa família está há pouco tempo conosco. Eles vêm da Igreja Batista em Prazeres e infelizmente vai passar pouco tempo conosco também. Na verdade, o irmão Ivanildo é concluinte do curso de Teologia do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, termina este ano, atua no Ministério Campus, coordena o Ministério Campus, que é um ministério com universitários, realizado pela área de missões estaduais e pela JUBAP, Juventude Batista de Pernambuco, mas eles já estão arrumando as malas aí para Brasília. Ele foi convidado para assumir o Ministério de Juventude da Igreja Memorial Batista de Brasília. No próximo mês de setembro, dia 5 de setembro, acontece o concílio para o exame do irmão Ivanildo e, em sendo aprovado, no dia 12 de setembro, o culto de consagração ao ministério pastoral. Nós temos a alegria de conhecer esse servo de Deus e sua família, tendo por ele um imenso carinho, uma grande admiração, e temos nos alegrado com o modo como Deus tem conduzido a sua vida. E apesar daquela pontinha de tristeza por estarmos perdendo, nós cremos que Deus tem os seus projetos para a vida dele e certamente no reino de Deus ele e sua família serão uma grande bênção. Com muita alegria eu quero passar a palavra ao irmão Ivanildo, que carinhosamente chamamos de Ivan, né? Ele é muito mais conhecido assim, para que ele seja instrumento nas mãos de Deus, usado por ele para falar aos nossos corações nessa noite. Queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, nos guiando e nos ensinando um pouco mais da palavra dele. Eu me sinto muito feliz e muito em casa já nessa igreja, mesmo em pouco tempo que estou aqui. Para a gente é uma alegria ter vindo para cá. E a gente costuma dizer que isso foi um divisor de águas nas nossas vidas. Estar próximos a essa igreja, fazer parte dessa igreja, e estar próximos ao nosso grande amigo, que é o pastor Ney, que tem sido para nós uma bênção para a nossa família. Trago também um grande abraço do pastor Josué Salgado, o meu também pastor lá de Brasília. Ele tem uma grande admiração por essa igreja e pelo pastor Ney. Então eu trago de lá de Brasília já um grande abraço dele. E também sinto a mesma coisa. O meu sentimento é que eu devia ter vindo para cá um pouco antes. Eu vim muito tarde e passei pouco tempo. A minha experiência aqui foi muito rápida. Rápida, mas rica, grandiosa. Para mim foi uma bênção, está sendo uma bênção. Eu tenho vivido intensamente todos os dias aqui nessa igreja que eu posso estar. Então, culto matinal de 6 horas da manhã, EBD às 9, o que eu puder para estar mais próximo dos irmãos eu vou fazer, pelo menos até o dia 30 de novembro, quando eu parto, e ali eu peço a oração dos irmãos, para que tudo aconteça para a glória dele, ele possa nos usar ali naquele lugar, ali naquela cidade, que é Brasília, ali o Distrito Federal. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Êxodo, como está aí escrito no boletim. Livro de Êxodo, capítulo 15, e eu vou ler uma história conhecida dos irmãos, mas que tem sido uma história que eu já tive a oportunidade de compartilhar esse texto, mas senti no coração de trazer também para cá essa palavra. Livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 22, eu vou ler até o fim do capítulo, versículo 27. Os irmãos acompanham a leitura. Fez Moisés partir
a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, e agora te pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade em nós para nos ensinar aquilo que o Senhor deseja, de modo que a palavra nos transforme, saiamos daqui diferente da maneira com que entramos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a caminhada cristã, e quando pensamos nela, idealizamos algo, às vezes perfeito. Pensamos que os nossos problemas, eles não acontecerão da mesma maneira ou até acabarão. Traçamos um caminho ascendente e sem percalços. Pensamos numa caminhada linear que nos leve diretamente aos céus, porque o deserto já passou e agora nós estamos andando numa vida nova. E essa vida nova, então, no nosso ideal, ela não traz mais as dificuldades de outrora que vivemos anteriormente. Mas quando lemos a palavra de Deus, vemos que não é bem assim. E que quando Deus então nos chama para perto dele, nos permite viver ao lado dele, ainda assim precisamos passar por desertos, ainda assim precisamos passar por dificuldades, por tribulações. E a palavra então não nos diz que viveremos sem elas, mas sim que precisamos ter bom ânimo ao enfrentá-las, porque o nosso Deus que caminha conosco venceu o mundo, e assim podemos caminhar rumo aos céus. Quando vemos esse texto, esse é exatamente um momento posterior à grande libertação do povo egípcio, do cativeiro, do povo israelita, do cativeiro egípcio. Depois de 400 anos de escravidão, esse povo que ali sofreu e teve então o que a Bíblia diz de dias difíceis. Então esse povo clama ao Senhor e Deus então manda Moisés para libertá-lo. Então esse povo sai ali das terras egípcias, atravessa o mar a pés enxutos, e o exército ficou para trás. Os irmãos conhecem muito bem a história. Logo depois dessa passagem, onde o povo passou e o exército do faraó não passou, o povo então acampa às margens do Mar Vermelho, e ali próprio Moisés e o povo começa a fazer celebrações e celebrações de alegria pela libertação que Deus concedeu ao povo. Então chega o momento desse texto, que começa de uma maneira curiosa. O texto começa dizendo que fez Moisés partir do Mar Vermelho. É interessante que essa palavra partir é a palavra naká no hebraico, que não quer dizer simplesmente partir. A palavra naká quer dizer arrancar, puxar para cima, remover a força. A impressão que dá então é que o povo
que estava ainda próximo à terra que havia passado 400 anos escravo, teve dificuldades para arrancar as raízes, as suas raízes ali daquele lugar, e então seguir a caminhada que Deus havia proposto para aquele povo. E quando penso então nas nossas vidas, como temos dificuldade de sair da nossa posição de conforto, com medo de dificuldades que possam vir. E olha, mesmo que a situação em que estejamos não seja lá boa coisa, não seja lá das melhores, às vezes nos acomodamos tanto àquela situação que não queremos sair dela, fincamos raízes em nossas dificuldades, nos nossos momentos difíceis, porque já nos habituamos a eles e nos confortamos naquela situação. De modo que isso aconteceu com aquele povo, e Moisés então precisou meio que arrancar aquele povo das margens do Mar Vermelho, para que o povo caminhasse. Me lembro de uma palavra de um pastor e grande amigo que é agrotécnico, que ele disse para mim. Ele disse que quando as mudas eram tiradas para serem plantadas, o movimento que era feito era arrancar para cima, não é isso? Arrancar para cima as mudas para que elas fossem plantadas. Mas algumas mudas que estivessem com raiz muito fincadas ali naquela terra não podiam ser arrancadas num movimento só para cima, porque então as raízes quebrariam e as mudas não serviriam para serem plantadas na terra. Então aquela pessoa que usava aquela técnica para tirar as mudas precisava fazer um movimento assim, delicadamente, para soltar as raízes da muda, para que assim essas raízes não fossem quebradas e então essas mudas pudessem ser plantadas na terra. E é mais ou menos isso que acontece conosco. Fincamos raízes de maneira que às vezes Deus precisa não só de um movimento para nos tirar dali, mas sim Ele precisa folgar as nossas raízes, de modo que as nossas raízes não quebrem, e então Ele possa nos levar ao lugar que Ele tem reservado para que nós o sirvamos. Precisamos não nos conformar, como o apóstolo Paulo diz, com a situação, com os moldes do mundo, não nos moldarmos a ele, ao que o mundo nos impõe, e então correr a carreira que nos está proposta. Queridos, essa foi a dificuldade de Moisés ali, mas o povo então, mesmo arrancado daquele lugar, saiu, mas não saiu para o melhor lugar do mundo. A caminhada iniciou no deserto de Sur, mas o povo acabou de ser liberto. O povo acabou de enfrentar talvez a maior dificuldade da sua história, e então esse povo é retirado dali para um deserto. Então vemos que existem lugares, e o deserto é um desses lugares, que Deus usa para nos ensinar coisas específicas, que só podemos então aprender no campo difícil, seco do deserto. Se os irmãos olharem no boletim, vão ver que a leitura do capítulo 5 de Romanos é exatamente isso. Que Deus então permite que nós passemos por tribulações, porque as tribulações fazem um campo produtivo nas nossas vidas. A tribulação então fertiliza a terra para que alguns frutos possam ser produzidos. E a impressão que me dá quando Paulo fala é que existem então frutos que só podem ser produzidos no campo da tribulação. E Paulo então cita esperança, Paulo cita paciência. Então ele diz que todos esses frutos não são vãos, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Então quando Deus nos chama para a caminhada com Ele, e essa caminhada envolve essas dificuldades, Paulo diz que devemos nos gloriar nessas dificuldades. Deus está moldando o meu e o seu caráter nesses lugares.
Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida quando passamos por essas dificuldades. A impressão que me dá é que elas nos colocam no eixo de dependência de Deus. Então Deus pode, nós reconhecendo então as nossas imperfeições, reconhecidos então das nossas limitações, mais ainda, Deus então pode tratar o nosso coração e nos preparar para a obra que Ele tem para nós. O povo foi para o deserto e ali não acharam água. Perceba que era uma dificuldade, uma falta elementar. Faltou aquilo que é mais elementar para saciar então as nossas necessidades mais básicas. Faltou água. Então o povo murmurou contra Moisés, porque quando chegou numa terra em que tinha água, e a impressão que me dá é que era a esperança do povo, de longe o povo viu água, o povo vislumbrou a saciedade da sua necessidade. E quando então foram provar as águas, diz o texto que as águas eram amargas. Então o povo chamou aquele lugar de Mara, o mesmo nome que Noemi pediu para ser chamada quando voltou para a terra de Israel, dizendo que não chamassem mais ela de Noemi, mas chamassem ela de Mara, porque eram amargos os seus dias. Então o povo encontrou águas amargas. Queridos, aquelas águas poderiam ter qualquer outra limitação e dificuldade. Podiam ser salgadas, podiam ser sujas, podiam ser poucas, mas as águas eram amargas. Por que as águas eram amargas? Se você voltar à sua Bíblia e ver no capítulo 1 do Êxodo, quando o povo então entra na terra, capítulo 1, ali do livro do Êxodo, versículo 14, o texto diz que os egípcios então lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. Aqueles dias então tornaram-se amargos, e então o povo chega no deserto de Sul e encontra exatamente águas amargas. A impressão que me dá é que Deus então dava uma mensagem ao povo: eu estou no controle, eu tenho toda a situação nas minhas mãos, eu sei para onde eu os levei, eu sei de onde eu os tirei. E os dias de vocês, fora de mim, se tornarão amargos novamente. Queridos, fora da presença de Deus, o que há são dias amargos, são águas amargas para beber. Mas você pensa, esse povo então estava caminhando com Moisés e caminhando com Deus, por que então as águas eram amargas? Então Deus nos ensina que nessa caminhada pelo meio do deserto, precisamos beber águas amargas para chegarmos às águas próprias para beber. Pense então nos dias que você tem vivido. Pense na sua caminhada com Deus. E pense nas águas amargas que você tem bebido, ou que você bebeu, ou até naquelas que você sabe que pode beber. É necessário, às vezes, beber dessas águas amargas, para que lembremos de que dependemos do Senhor em todo o momento, de que dependemos do milagre dEle, para que então possamos beber águas, como o texto mesmo diz, próprias, águas doces. Então o povo murmura, e essa palavra do murmúrio, ela tem uma raiz interessante, porque a raiz dela, ela não é de reclamar, mas é de passar a noite inteira. A raiz dessa palavra, do murmúrio,
a palavra lum, que tem raiz na palavra lim, que quer dizer passar a noite, hospedar, investir, passar tempo. A impressão que me dá é que aquele povo murmurou e reclamou, e não passava o murmúrio. O murmúrio é um pecado que desagrada a Deus. O murmúrio tira Deus do controle da situação, entrega o controle nas mãos nossas, e nós não sabemos ter o controle. Nós não sabemos o que fazer com o controle das nossas vidas. O murmúrio, já dizia alguém, destrona Deus, tira Deus do seu trono de glória e coloca Ele na mesma posição que nós humanos. O murmúrio nos afasta da vontade soberana de Deus, que tem para nós algo melhor do que aquilo que temos vivido hoje, reservado para nós. Então aquele povo murmura, e Moisés então faz o que deveria ser feito desde o começo. Quando o povo foi ouvido no seu cativeiro, o texto do Êxodo diz que o povo clamou, e Deus então, falando com Moisés, diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus não ouviu o murmurar do seu povo. Enquanto o povo murmurava, nada acontecia nessa situação. Então Moisés faz o que era para ser feito. O versículo diz que, no versículo 25, diz que Moisés clamou ao Senhor. Deus não escuta o nosso murmúrio, Deus não escuta o nosso lamento, as nossas reclamações, o nosso mau humor, a nossa cabeça baixa e o nosso abatimento em meio às dificuldades. Deus escuta o clamor do seu povo. Deus não está interessado nas nossas reclamações. Ele não as leva em consideração para atendê-las. Deus atende o nosso clamor. Deus atende a nossa oração humilde. Deus atende a nossa oração dependente dEle. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa palavra então deve fazer parte do nosso dia a dia. Deus ouvirá o nosso clamor humilde. Foi isso então que Deus fez naquele momento. Deus então mostra a Moisés uma árvore. E milagrosamente essa árvore é jogada nas águas. E as águas tornam-se doces e próprias para o consumo. Então ali, aquele povo é dado àquele povo estatutos, leis que os fariam caminhar de acordo com aquilo que Deus planejava para eles. Não que esses estatutos levariam o povo à salvação, o povo já havia sido salvo, o povo já havia experimentado da salvação do Deus de Israel. Tanto é que logo mais à frente, no capítulo 20, quando Deus entrega ao povo as tábuas com os 10 mandamentos, Ele não começa falando dos mandamentos, mas o primeiro versículo do capítulo 20 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E então o texto segue: não terás outros deuses diante de mim. Os estatutos de Deus e o cumprimento deles são uma evidência da nossa vida cristã. Cumprir os mandamentos do Senhor é uma alegria para aqueles que são de Deus e caminham com Ele. Para nós é um prazer cumprir aquilo que Deus tem para nós e cumprir a aliança que Deus tem para nós. Cumprimento da aliança traz benefícios, e o não cumprimento da aliança então traz malefícios. Deus então começa a falar que se o povo então atento a ouvir a sua voz, fizer o que é reto diante dos seus olhos, der ouvidos aos seus mandamentos, guardar os seus estatutos, então quais eram os benefícios que o povo gozaria? Nenhuma enfermidade virá sobre ti,
das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ah, queridos, como é bom poder estar debaixo da proteção do Deus que nos sara. Como é bom poder caminhar com o Deus que sabe das nossas necessidades antes mesmo que a digamos para Ele. Um Deus que conhece a palavra antes mesmo que ela saia da nossa boca. Um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus que o profeta Isaías pôde afirmar no capítulo 64, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido, nem com olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que o buscam. Ah, como é bom pertencer a esse Deus. Como é bom poder saber que se cumprirmos então a aliança com Ele, Ele nos sarará das nossas enfermidades, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Como é bom saber que servimos a um Deus que completa aquele incompleto que há em nós. Como é bom saber que servimos a um Deus perfeito em meio à nossa imperfeição. Como é bom servir ao nosso Deus e esperar nele, esperar pacientemente nele, sabendo que Ele então tem cuidado de nós. Lembro-me da expressão do salmista no capítulo 56, no versículo 3. Versículos antes ele vem dizendo: Deus tem misericórdia de mim, porque os meus inimigos me cercam. Eu estou vendo, eles vão me tragar. E então no versículo 3 do capítulo 56, o salmista diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança. Eu não terei medo. Eu esperarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. Eu não preciso murmurar diante das dificuldades. Eu não preciso então temer diante delas, porque Deus está comigo e a sua vara e o seu cajado me consolam. Como é bom então confiar na expressão de Paulo quando disse aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo: alegrai-vos. Filipenses no capítulo 4 e o versículo 4. Queridos, Paulo, num contexto de prisão dura em que estava, escreve a sua carta mais alegre e conclama os cristãos de Filipos a alegrarem-se no Senhor, e não em outra fonte, e não nas situações, e não nas circunstâncias que o cercavam. Alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder, não na força que há em mim, não na força que há nas pessoas em quem eu confio, não na força que há nas minhas riquezas, não na força que há no meu vigor, mas na força que há no seu poder. Nele sim eu preciso me alegrar e confiar sempre. Como é bom lembrar desse Deus o tempo inteiro e saber que Ele está a nos encaminhar numa caminhada assim, difícil, que passa pelo deserto, que às vezes as esperanças que nós temos em situações físicas, em situações em que os olhos podem ver, e aquele povo estava ali diante das águas, e então essas esperanças se esvaíram, porque as águas eram amargas. Então eu lembro de todas as passagens que nos conclamam a tirar os olhos das circunstâncias e a poder olhar as coisas com os olhos da fé, a não se firmar nos aparelhos que o hospital tem e mostram como está o paciente que está no leito e que nós esperamos. Os aparelhos não me dirão o que eu devo crer, quem me dirá de maneira que eu devo crer é o meu Deus. Como então eu não preciso confiar
naquela resposta que eu estou esperando de emprego, naquela resposta que eu estou esperando dentro da minha família. Eu não preciso então confiar no que os meus olhos estão vendo. Eu preciso confiar naquilo que Deus tem reservado. Eu preciso confiar naquilo que os meus olhos não podem ver, porque isso é a fé. O texto de Hebreus 11 diz isso, que a fé, ela vai além do que se vê, ela é o firmamento daquilo que não se vê e a certeza das coisas que simplesmente se esperam. Isso é fé. Então aquele povo, ao sair dali, depois de receber os estatutos do Senhor, e então saber por onde e como poderia caminhar, qual era a melhor maneira que poderia caminhar, aquele povo então parte do deserto de Sur e chega a Elim. Se você parar para ver o mapa, a geografia daquela caminhada do povo, Elim já estava no caminho. Elim não foi um desvio na caminhada, Elim não foi um erro de trajeto. O povo já estava descendo ali do Sinai, descendo, passando pelo deserto de Sur, iria chegar a Elim. E lá em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Deixa eu lhe pedir de novo para você voltar a sua Bíblia para o capítulo 1 do Êxodo. Por favor, volte ali. Capítulo 1. Nos versículos, primeiro, versículo 5. Vamos ler do versículo 2, então. Diz o texto que entraram em Israel Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Com José que estava lá, 12 tribos. O versículo 5 então diz: todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Quantas fontes de água havia? 12. Quantas tribos entraram ali? 12. Quantas palmeiras existiam? 70. Quantas pessoas entraram ao todo na terra do Egito? 70. Elim não era um acaso no caminho. Elim era um milagre de Deus. Elim era uma providência de Deus. Elim era Deus dizendo: estou no controle e tenho como satisfazer todas as suas necessidades. Não haverá fome, não haverá cansaço, não haverá sede. Eu estarei convosco. 12 fontes de água, 70 palmeiras, era um número simbólico, representando ali que Deus poderia suprir toda e qualquer necessidade daquele povo. Elim já estava no caminho. Então o que entendemos hoje, querido, dessa passagem? A nossa Elim está no caminho. A nossa Elim já está chegando. Podemos confiar que em meio a essa caminhada desértica em que nós vivemos, em meio a essa caminhada seca e por vezes amarga em que vivemos, Elim está chegando. Podemos confiar que Deus tem preparado ela para nós. E então, na prática, na palavra, como podemos confiar nisso lá nos últimos dias, onde viveremos com Cristo eternamente? Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: e mostrou-me o rio da água da vida,
claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. A árvore que um dia foi jogada nas águas amargas e curaram aquelas águas, estará eternamente no paraíso onde viveremos e beberemos águas curadas por toda a eternidade. E ali sim, a cura da água não será momentânea. Ali a cura da água será eterna. E não haverá mais dor, não haverá mais pranto. A nossa esperança, então, a esperança da nossa caminhada, não deve estar nos frutos que teremos nela, na vida, nesses dias curtos, em que Paulo diz que nós, então o texto diz que nós somos peregrinos neste lugar. Mas sim, a nossa esperança deve estar firmada na eternidade que viveremos com Cristo. Ali será a nossa Elima eterna, onde beberemos águas curadas, e toda a dor, todo o pranto, tudo aquilo então que vivemos nessa caminhada difícil e árdua, lá será apagado e viveremos eternamente com Cristo. Queridos, Elim está chegando. Não desanimemos, não nos impacientemos, não murmuremos. Deus controla a nossa caminhada e Ele sabe onde nos levará. Nos firmemos nisso, coloquemos o nosso coração nisso, para que então possamos gozar de toda a alegria da vida abundante nele, e que Ele nos abençoe, queridos, nessa noite. Nós convidamos a congregação para cantar o hino Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Minha
Curve sua cabeça por alguns instantes. Eu queria que o piano continuasse tocando. Neste momento eu gostaria de lhe perguntar: em que momento de sua trajetória e sua caminhada você se encontra nesse instante? Talvez ainda esperando a libertação de algumas coisas em sua vida, talvez já tendo experimentado essa libertação e esse agir de Deus, mas talvez passando por águas amargas, talvez por algum motivo sentindo tristeza e dor no seu coração, amargura no seu viver, talvez sendo tentado a assumir uma atitude de murmuração e de queixa, quando a palavra de Deus nos propõe uma outra atitude, a atitude de clamar ao Senhor. E eu queria desafiá-lo neste momento a clamar ao Senhor, a buscar esse Deus Todo-Poderoso que nos ama, esse Deus capaz de proporcionar a transformação das águas amargas, esse Deus capaz de nos conduzir a um outro lugar, esse Deus capaz de nos tirar desse lugar deserto para um oásis, onde fontes de água boa e palmeiras nos aguardam. Talvez seja exatamente isso que você precisa nesse instante. Ore ao Senhor neste momento, sujeite-se à vontade de Deus, busque a vontade de Deus. Por mais doloroso que seja conviver com a amargura e com alguns sofrimentos da vida, tire seus olhos dos sofrimentos e os coloque no Senhor. Ao invés de viver remoendo as dores e frustrações da vida, nutra a sua esperança. E eu quero convidá-lo neste momento a afirmar a sua fé no Senhor, a depositar nele a sua esperança, na certeza de que, como fez com Israel no passado, como tem feito na sua vida outras vezes, Deus está pronto a resgatá-lo. Senhor Deus, Tu conheces cada coração. Tu sabes, Senhor, quais são os desejos, mas sabes também quais são as angústias e preocupações que podem existir em cada um. Tu sabes que momento estão vivendo as pessoas que acabaram de ouvir esta mensagem. Muito obrigado, porque a Tua palavra falou de modo tão claro ao nosso coração. E agora, Pai, eu quero te pedir que Tu hajas nessas vidas, que Tu restaures a esperança daqueles que se sentem desanimados, que Tu restaures a fé daqueles que se sentem desiludidos, que Tu ergas o olhar daqueles que estão a murmurar, que Tu tragas força e alento àqueles que se sentem desestimulados a prosseguir. Ajuda-os a entender que Mara não é o seu lugar é Elim, que o seu lugar não é o lugar do sofrimento, da angústia, da amargura, mas é o lugar da paz, da esperança e da vitória que há em Ti. Ó Pai, que cada pessoa presente neste lugar, ou a acompanhar este culto à distância, que cada um seja tocado por Tua voz neste momento, e que haja uma nova disposição, a disposição para erguer-se e caminhar contigo, movidos pela esperança, para experimentar aquilo que tens dentro da Tua vontade, boa, agradável e perfeita. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus pelo modo como a Sua palavra tem falado ao nosso coração nesta noite. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Ivanildo. Certamente Deus estará a conduzir a sua vida e o seu ministério, e nós o acompanharemos em nossas orações. Mas nesse momento, ao final do culto, enquanto o coro masculino de Israel se posiciona para o pós-lúdio,
eu quero me despedir de todos os que estão presentes aqui, agradecendo particularmente a presença de vocês que nos visitaram. E também me dirigindo àqueles que nos acompanham através da internet ou do rádio, desejando a todos uma semana ricamente abençoada por Deus. Lembramos os nossos encontros, diariamente através do Logo de Manhã, no canal 4, às 5 para 7 da manhã, na terça-feira à noite, aos que vierem para o motoculto, na quarta-feira pela manhã, no culto matutino, na quarta-feira à noite, culto de oração. Nós estaremos juntos para adorar ao Senhor. Vamos ficar de pé neste momento para a bênção, após o que nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio cantado, e após o pós-lúdio, os pastores iremos até a porta e os irmãos então poderão deixar este santuário. Vamos curvar as nossas cabeças neste instante para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Desejo amar